campanha evangelizadora e, quando precisa do acolhimento da igreja, o coordenador e as pessoas sob o seu comando expulsam o filho dessa família, dessa mãe angustiada, e promete, dizendo: se ele voltar, chama a polícia. Povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Sejam todos bem-vindos ao canal Eric Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. E lá vamos nós para mais um vídeo aí. Meus amados, veja só o que está acontecendo na Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Agora estão começando a expulsar as pessoas da igreja. Isso mesmo que você ouviu. Estão expulsando pessoas da igreja. Se não concordar com eles, são expulsos da igreja. Não tem nenhum diálogo para entrar num acordo, não. Expulsa. É assim que as pessoas aqui estão sendo tratadas. Veja só, essa mãe, uma irmãzinha da Assembleia de Deus aqui, tem um filho que estava no caminho meio errado, vou colocar aqui assim. Depois ele foi para a igreja, aceitou Jesus como seu salvador, estava lá fiel, fazendo as campanhas, ajudando dentro da igreja, dando uma força lá na igreja. Veja só, vocês me entendem, né? E depois, infelizmente, não aconteceram coisas boas na vida desse jovem, infelizmente. Esse jovem foi procurar ajuda. Paz. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, para o irmão Josué Augusto aí, lhe explicar direitinho. A igreja expulsaram o jovem proibiu ele de entrar na igreja e disse: se ele chegasse na igreja mais uma vez, era para chamar a polícia para ele. Só porque o jovem estava precisando de ajuda. Precisando de ajuda. Veja o que fizeram com esse jovem. Veja o absurdo e veja o trauma que esse jovem vai ficar. A igreja quer lugar para acolher. Hoje em dia só querem acolher pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm um dízimo alto. Pessoas na igreja hoje só vale o que tem para muitos aí. Em muitas igrejas, não generalizando, só vale o que tem. Se você tem um dízimo alto, uma oferta boa, você recebe, você é promovido, você recebe sempre oportunidade, lhe colocam lá em cima. Mas as pessoas simples e humildes da igreja, que muitas vezes não têm condições de dar uma oferta ou um dízimo, elas não têm oportunidade para louvar a Deus. Não têm oportunidade de pregar um versículo bíblico. É inacreditável. Por isso que o pastor aí está meio assim, porque o irmão Josué é candidato a vereador aqui em Recife. É candidato a vereador. E eu vou dizer a você, eu torço para o irmão Josué Augusto ganhar. E eu vou votar nele. Porque, meu irmão, cansa, cara. Cansa mesmo. Sempre lá dentro, só entra que a igreja pega um assim de, ó, vem cá, eu vou colocar tu lá e vou te eleger, viu? Agora quem vai mandar sou eu. Tem muitos homens aí nessa bancada evangélica que eles não têm poder para nada. Quem manda é o pastor deles. Pastor, chama uma pessoa lá na igreja e só, eu vou levantar uma campanha aqui para tu ser vereadores. Lá dentro vai defender a igreja. Vai defender meus interesses próprios. Defender a igreja, não. Interesse próprio deles. Não é? Então, o irmão Josué Augusto faz esse trabalho aqui denunciando esses falsos profetas, não é de hoje. Já faz anos que o irmão Josué Augusto vem nessa pegada aí, né? E que Deus o abençoe aí, que Deus faça a sua vontade na vida dele, né? Mas para votar numa pessoa que eu não conheço, que eu não sei de onde veio, não sei nem quem é, eu prefiro votar no irmão Josué Augusto aí, vou dar esse apoio a ele. E olhe que vocês sabem muito bem que eu não gosto de muito de política, não sou muito de me envolver em política. Mas, meu irmão, a gente tem que exercer nosso direito, né, como cidadão, né? E apoiar pelo menos uma pessoa séria, né? Porque independente se eu gostar ou não, eu tenho que votar. Eu tenho que estar lá, eu tenho que votar, então a gente tem que votar numa pessoa séria que pelo menos vai lutar pelo direito da gente, né? Cobrar transparência para esses falsos profetas aí, né?
E quando esses homens meter o processo para cima aqui, que é isso que eles fazem para calar a boca da gente, vai ter alguma pessoa ali com voz para nos defender, né? Eu vou deixar aí o vídeo do irmão Josué Augusto aí, contando para vocês esse absurdo. E eu quero que você deixe no seu comentário se você concorda com isso, que você apoia essa conduta. Pastor com salário de mais de 200 mil reais, cheio de direito, expulsando jovens de dentro da igreja. São pessoas que vão para a igreja procurar ajuda. Isso existe, meu irmão. Na hora que a pessoa mais precisa, a igreja dá as costas à pessoa. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aí com o vídeo do irmão Josué e deixa aí sua opinião. Muito obrigado a todos do canal, todos os inscritos. Amo vocês, Deus te abençoe. Hoje às 21 horas tem live aqui no canal. Nesta parte aqui. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a denúncia que eu vou fazer é sobre um caso grave de expulsão de filhos de crente que são dizimistas, são ofertantes, participa de escola dominical, participa de campanha evangelizadora e quando precisa do acolhimento da igreja, o coordenador e as pessoas sob o seu comando expulsam o filho dessa família, dessa mãe angustiada e promete, dizendo, se ele voltar, chama a polícia. Olha, irmãos, a cura da alma, a cura do espírito, a liberdade que Jesus veio proporcionar, essa liberdade não é conseguida com psicólogo, não é conseguida com psiquiatra, não é conseguida com medicações, não é conseguida com terapias, é conseguida pelo poder da unção e da autoridade que repousou sobre Jesus e que ele deu aos discípulos e a todos aqueles que crescem, viessem a crer no seu nome, conforme Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante. Irmãos, a prova cabal de que essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na gestão de Ailton José Alves, se desviou por completo. É que é inadmissível que você que se diz crente cristão, tome conhecimento, veja tantos desmandos, tantos absurdos e não se mova para fazer cessar, para repreender esses transgressores da lei de Deus e da lei do homem. Então, irmãos, me chega aqui reclamações e denúncias. A irmã, como eu já falei, uma abnegada serva de Deus, participante da escola dominical no Benfica, sai ao campo para buscar novas almas e quando o seu filho de 28 anos, que fez discipulado, eu não conheço a irmã, mas eu conheço os relatos, e essas coisas vazam, irmãos. Tem gente na igreja que estão ou que está observando os procedimentos e é bíblico. E não deve aceitar quando foge das regras bíblicas. Porque pastor é para apacentar, para acolher. E não para chamar a polícia para filho de crente quando vai simplesmente buscar abrigo. Então esse menino, filho dessa irmã, o seu pai não é crente. Ora, ele aceitou o evangelho, fez 6 meses de discipulado e quando foi batizar-se, esse menino foi impedido por algumas questões, cujas questões não impossibilitam jamais de ter o seu nome escrito no livro da vida, porque a condição necessária e suficiente é crer e confessar, como aquele ladrão da cruz, você lembra? Pois é, após de 6 meses de discipulado, impedem esse menino jovem de 28 anos de ser batizado. E, ao impedir, não procuram trabalhar, não procuram a integração. E esse menino, levado por ocasiões que jamais os pais programaram, por situações que jamais os pais desejaram, que é uma situação que domina hoje muita gente na camada jovem da sociedade. Esse menino foi para a igreja, não foi perturbar, simplesmente estava inquieto, entrou dentro da igreja, passeou para lá, passeou para cá, pegaram este jovem menino, crente da igreja, passando por essa situação, expulsaram
esse jovem menino da igreja. Em outra ocasião, na escola dominical, ele chega desorientado, calado, não agrediu ninguém, não proferiu palavras de baixo calão, não desrespeitou ninguém, simplesmente ele correu para a igreja, porque era lá que a gente sabia que era o socorro pronto, mas quando chega lá tem coordenador. De quê? Para dar informação ao gestor presidente da situação da igreja, do que ocorre na igreja. Vocês são meros gestores. O nome é bem apropriado. Vocês aí não estão, como Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Vocês não foram ungidos para evangelizar os pobres. Vocês não foram enviados a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Igreja o que é? Religamento do homem com Deus. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. A dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos de espíritos. Então, vocês querem que os oprimidos de espírito procurem um outro ambiente onde a gente sabe que não há liberdade, que não há operação do Espírito Santo de Deus, que não há pessoas habilitadas, capacitadas, enviadas, formadas para receberem a unção de Deus e a autoridade, como Jesus deu para os 70, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Então, quando entra uma pessoa precisando de liberdade, mesmo sem estar possuída, mas ali naquela inquietação, vocês expulsam e o coordenador ameaça chamar a polícia. Igreja, que igreja é essa que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que está se pregando debaixo dos seus olhos? As pessoas não são socorridas e famílias inteiras da igreja, qual a razão de permanecerem se são prejudicadas, se são oprimidas, se quando mais precisam não encontram guarida, não encontram abrigo, e sim a dura palavra de dizer: vamos chamar a polícia para removê-lo daqui. Filho de uma membro da igreja, vocês não visitam, vocês não ajudam, vocês nada fazem para livrar tantas pessoas nessa situação. O que vocês fazem dentro da igreja? Enquanto isso, não posso deixar aqui, irmãos, de relatar. Gestor-presidente da IEADPE gastou 200 mil reais de passagens aéreas de outubro até abril para ir fazer missões aonde? Nos Estados Unidos, com 4, 5 ou 6 pessoas, como o seu próprio filho disse que a igreja tinha 6 pessoas. E uma das pessoas era o filho dele que ele batizou. 6 batismos. Agora, Ailton José Alves, Luiz Mário, Oscar Dantas, Samuel Oliveira, Ailton Júnior, vocês são verdadeiros manés moreno. Vocês, morenos, vocês não estão aí para servir a igreja de Deus. Vocês estão para servir a um sistema caído, falido, cujo nome, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vocês vêm desonrando. Doa a quem doer, mas eu vou continuar aqui sendo uma voz autêntica, erguida, até que Deus me faça calar ou me leve para a sua glória. Porque se vocês querem se desviar, continuem desviando-se. Mas saiam da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundem para vocês uma sociedade qualquer, e lá, então, a partir de então, vai quem quer. Agora, vocês dentro da igreja estabelecerem um altar profano, uma liturgia idolátrica, vocês estabelecerem um sistema de... Olha, irmãos, hoje eu estava falando para um pastor evangelista. É inadmissível que uma igreja tão honrada, centenária, como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tudo que faça pivoteie em torno da figura do gestor-presidente. No culto de doutrina, ele pode estar no Japão, como sempre está fora do país, mas está lá o banner na internet, culto de doutrina, pastor-presidente Ailton José Alves, quando quem vai entregar
A doutrina é um vassalo, é um fantoche, é um mamulengo seu. A igreja é de Deus. Enquanto vocês não despertarem para isso, esses cultos continuam sendo abominação. É claro que entre ali muitos inocentes, bem intencionados, Deus recebe. Mas para que toda essa liturgia, todo culto pivoteie em torno de um homem carnal, pobre, cego e nu, de um mané moreno, associado por muitos manés morenos, Deus está longe, muito longe. Então, concluindo, irmãos, 200 mil reais para fazer missão com a mentira, com essa falsa informação. Eu queria ter um detetive lá para acompanhar passo a passo, os passos de vocês lá nos Estados Unidos, porque aqui o povo não vai, mas a gente tem informações. Agora eu queria presenciar. Nós temos informantes nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal. Ou vocês sabem, ou vocês pensam que não. Sai daqui gastando 200 milhões de reais para fazer uma missão mentirosa, porque a Bíblia manda socorrer os de casa. Olha, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16 e 15. Mas lá em Atos ele disse: olha, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vocês vão para o primeiro mundo com interesses econômicos de bem-estar e de riqueza, e não de socorrer as pessoas. Então fica aqui essa denúncia. Está aí ao vivo esta semana. O filho da irmã foi expulso pelo coordenador, ou a mandado dele, de 2 cultos, porque foi simplesmente buscar abrigo. Estava sendo oprimido, seja lá por que for. A casa de Deus é casa de oração e liberdade. Mas isso é a prova de que vocês estão desviados. Eu tenho 65 anos, irmãos. Membro dessa igreja desde 1973. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto tiver disposição, que as coisas mudem ou que deixem de mudar, o meu dever é protestar, é denunciar, é apontar os erros e dizer que as condutas desses manés morenos estão totalmente incompatíveis com a palavra de Deus. E uma informaçãozinha, vocês estão esperando que Deus mude, que Deus desça para arrumar o altar, que Deus mande um anjo? Não. O ofertante, que é você, meu irmão, tem primeiro que oferecer uma oferta pura. E a oferta não pode estar sobre um altar imundo, quebrado, fendido e desarrumado. Faça que nem a irmã fez com Mané Moreno, porque na casa de Deus é casa de ordem, não é casa de desordem. Direitos são suprimidos, direitos são violados, as pessoas são exploradas, as pessoas são usurpadas, tudo sob o guarda-chuva de um falso evangelho, de uma falsa moralidade e de uma omissão, cuja omissão vai ser cobrada muito caro, tanto omissão como ação, no dia do juízo. Mas enquanto não, você é responsável pela limpeza, pelo asseio e pela arrumação da sua casa. Não se deixem usar por esses homens que pregam um falso evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe. Mas Mané Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Para o senhor ser respeitado, precisa da sua receita. Bata em mim. Bata. Bata. Porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata. Bata em mim, Mané Moreno. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado.